Durante o século XVIII, o mar era território de monstros, mas não monstros marinhos. Eram homens, homens cruéis, sanguinários, que espalhavam o terror por onde passavam. Entre todos eles, um nome se destacou pelo nível de brutalidade, ousadia e insanidade. Seu nome era Edward Lowe. Conhecido como o verdadeiro pesadelo dos mares, ele não apenas roubava navios, ele torturava, matava e ria no processo. Nesta história, você vai conhecer a jornada do menino pobre de Londres que se tornou o pirata mais cruel da Era de Ouro da pirataria. Uma trajetória marcada por tragédias pessoais, traições e sede de sangue. Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio de Edward Lowe, o terror dos mares. Edward Lowe, o terror sanguinário dos mares do século XVIII. No século XVIII, durante a Era de Ouro da pirataria, vários bandidos marítimos causaram pânico, produziram danos e viraram figuras lendárias por causa de seus feitos e personalidades marcantes. Um dos piratas mais notórios foi o britânico Edward Lowe, também conhecido como Ned Lowe, reconhecido como um dos mais sanguinários. De acordo com a história geral, o futuro terror dos mares, Edward Lowe, nasceu em Westminster, Londres, Inglaterra, em 1690, numa família pobre. Ele foi descrito como analfabeto, tendo uma natureza briguenta e sempre pronto para trapacear. Quando jovem, ele era considerado um batedor de carteira e jogador, jogando jogos de azar. A maior parte de sua família parece ter sido ladrões. Quando jovem, seu irmão Richard era pequeno para a sua idade e dizem que era carregado numa cesta nas costas de um amigo. Numa multidão, Richard roubava os chapéus, colares e joias dos transeuntes. Richard mais tarde se voltou para outras formas de atividade criminosa e acabou enforcado em Tyburn, em 1707, pelo roubo de uma casa em Stepney. A situação social na época era marcada pela extrema pobreza da maioria da população londrina. As condições de moradia eram precárias e os meios de subsistência muito limitados pela restrição de oportunidades de trabalho, o que atraía muitos jovens, como Lowe, para a vida de crimes. Depois de se envolver em casos de roubos, furtos e contrabando, ele foi para a América para trabalhar na condição de servo na cidade de Boston. Outra versão considera que a circunstância da migração foi por fuga da justiça. Ele chegou a ter uma ocupação como carpinteiro naval enquanto mantinha a atividade de ladrão, mas ser criminoso parecia ser mais vantajoso. Em 12 de agosto de 1714, ele se casou com Eliza Marble, na primeira igreja de Boston. Eles tiveram um filho, que morreu quando era bebê, e depois uma filha chamada Elizabeth, nascida no inverno de 1719. Eliza morreu no parto, deixando Lowe com sua filha. A perda de sua esposa teve um efeito profundo em Lowe. Em sua carreira posterior de pirataria, ele frequentemente expressava arrependimento pela filha que deixou para trás e se recusava a pressionar homens casados a se juntarem às suas tripulações. A princípio trabalhando honestamente como montador, no início de 1722, ele se juntou a uma gangue de 12 homens em um saveiro com destino a Honduras, onde planejavam coletar uma remessa de toras para revenda em Boston. Lowe foi nomeado comandante da tripulação que desembarcou para buscar uma carga de lenha e trazê-la de volta ao navio. Na época, Honduras era território espanhol, e a madeira estava sendo cortada sem permissão. Então, a tripulação do barco, composta por 12 homens, desembarcou totalmente armada para o caso de qualquer conflito com os espanhóis. Um dia, a tripulação retornou faminta e cansada com uma carga de lenha e pediu para ficar a bordo do navio para jantar, mas o capitão ordenou que eles voltassem para terminar de carregar o navio. Irritado, Lowe sacou sua pistola e atirou no capitão, mas errou o alvo e atingiu um marinheiro que estava atrás dele. Lowe então pulou no barco com sua tripulação de 12 homens e fugiu do navio. Em algum momento no dia seguinte, eles apreenderam outro navio, votaram para ir na conta e elegeram Lowe capitão dos piratas. Eles içaram uma bandeira preta com um esqueleto vermelho e zarparam para as Ilhas Caimã. Quando chegaram na ilha, descobriram que não eram os primeiros piratas a ancorar no porto.
A necessidade de água doce levou George Lowther e seus homens até lá. Lowther propôs que os dois grupos unissem forças e que Low servisse como seu tenente. Como ele tinha apenas alguns homens e não tinha armas e munição suficientes, eles deveriam unir forças. Lowther permaneceria como capitão de seu saveiro, o Happy Delivery, e Low se tornaria seu tenente. Os dois homens chegaram a um acordo, e após afundar o pequeno navio de Low, os piratas foram à caça. Enquanto Low incendiava o Greyhound de Edwards, Lowther capturou e queimou 7 outros navios de Boston, apenas porque eram homens da Nova Inglaterra. Outros 3 saveiros também foram tomados. O de Connecticut sofreu o mesmo destino dos 8 anteriores, mas o capitão da Virgínia foi autorizado a mantê-lo depois que os piratas descarregaram sua carga. O saveiro de Jamaica foi adicionado à frota pirata. Seu novo capitão era Harris. Low também ganhou seu próprio saveiro que originalmente veio de Newport, Rhode Island. Além de novo, este barco de 100 toneladas navegava bem. Os piratas adicionaram 8 canhões e 10 canhões giratórios. Com sua adição à armada, os piratas tinham 3 navios com os que montaram ataque e um que servia como um barco de suprimentos. Outro bergantim foi capturado na terça-feira, 28 de maio de 1722. A essa altura, a tripulação já contava com cerca de 100 piratas. Low aparentemente nunca ficava satisfeito. Para apaziguar o encrenqueiro, Lowther ofereceu a Low o bergantim e 40 homens optaram por ir também. Esses piratas também levaram 2 canhões, 4 canhões giratórios, 6 barris de pólvora, provisões e alguns suprimentos, bem como 3 da tripulação da Rebecca. Joseph Switzer, de Charleston, Massachusetts, Robert Rich, de Londres, Inglaterra, e Robert Willis, de Londres. Willis, que já havia caído do mastro, alegou ter quebrado o braço e pediu para não ser levado, mas Low ignorou o pedido. Nesse ponto, Low e seus homens precisavam de suas próprias leis de bordo, sendo alguma delas: 1. O capitão terá 2 ações inteiras, o mestre, 1 ação e meia. O médico, o imediato, o artilheiro, o carpinteiro e o contramestre, 1 ação e 1/4. 2. Aquele que for considerado culpado de atacar ou empunhar qualquer arma ilegal a bordo de um navio premiado ou a bordo do corsário, sofrerá a punição que o capitão e a maioria da companhia considerarem adequada. 3. Aquele que for considerado culpado de covardia no momento do engajamento sofrerá a punição que o capitão e a maioria da companhia considerarem adequada. 4. Se forem encontradas a bordo joias, ouro ou prata de um prêmio no valor de uma peça de 8 e o descobridor não as entregar ao intendente no prazo de 24 horas, sofrerá a punição que o capitão e a maioria da companhia considerarem adequada. 5. Aquele que for considerado culpado de jogo ou de jogar cartas ou de defraudar ou enganar uns aos outros no valor de 1 moeda de prata, sofrerá a punição que o capitão e a maioria da companhia considerarem adequada. 6. Aquele que for culpado de embriaguez durante um combate, sofrerá a punição que o capitão e a maioria da companhia considerarem adequada. 7. Aquele que tiver o infortúnio de perder qualquer um dos seus membros durante o período de contratação para serviço da companhia, receberá a quantia de 600 moedas de 8 e permanecerá na companhia pelo tempo que desejar. 8. Bons aposentos a serem dados quando desejados. 9. Aquele que vira uma vela primeiro deverá ter a melhor pistola ou arma de pequeno calibre a bordo. 10. E por último, não estalar os braços no porão. Ele comprovou ser um estrategista inteligente para conduzir as abordagens integrando as embarcações sob seu comando. Os ataques ocorriam em rotas comerciais movimentadas nas Caraíbas, Açores e costa da Nova Inglaterra. Suas bandeiras hasteadas eram sinais de terror. A mais famosa era a preta, com uma caveira, e a outra, a vermelha, era utilizada para transmitir uma sinistra mensagem: sem misericórdia. Seus métodos eram extremos. A brutalidade virou sua marca registrada, pois ele não se limitava aos roubos e recorria à violência com rigores de crueldade.
Além das execuções usuais, prisioneiros eram queimados com pólvora, amarrados nos mastros dos navios que eram sabotados para afundar lentamente, e capitães derrotados foram forçados a comer suas próprias orelhas decepadas. O sadismo era uma forma de impor respeito através do terror, e numa ocasião mórbida, Low ordenou o incêndio de um navio português com toda a sua tripulação ainda dentro, ato proposital para chocar e gerar comentários sobre o quanto ele era implacável. Em outra ocasião, deixou apenas um sobrevivente após o massacre para fazer com que o homem testemunhasse sobre o que se passou para tornar público que ele era alguém a ser temido. A estratégia de propagação funcionou, pois as autoridades se mobilizaram para capturar o malfeitor, oferecendo generosas recompensas e organizando perseguições com navios de guerra. A má reputação de Low era tamanha que até outros piratas tinham medo dele, que não era uma figura bem-vinda nos portos de Nassau, onde navios piratas tinham acesso livre. Originalmente planejando navegar para as Bahamas, Low mudou de ideia e continuou navegando para o norte até chegar à Nova Escócia e atracar em Port Roseway na sexta-feira, 15 de junho de 1722. Ao chegar ao porto, ele viu vários barcos de pesca encorados e capturou quase uma dúzia deles naquela tarde e noite. Low saqueou os navios e forçou 10 pescadores, incluindo Philip Aston, de Marblehead, Nicholas Merritt, Joseph Libby, Lawrence Fabians e outros 4 homens da ilha de Shoals e 4 homens da ilha de Shoals a se juntarem à sua tripulação pirata. Philip Aston, que mais tarde escreveu um relato de sua captura intitulado Aston's Memorial, An History of the Strange Adventures and Signal Deliverances of Mr. Philip Aston, declarou que Low primeiro exigiu saber se algum dos homens era casado, pois ele não queria homens casados na sua tripulação. Parece que seu plano era não levar nenhum homem casado consigo, por mais jovem que fosse, o que muitas vezes me intrigava, até depois de ter estado com ele por um tempo considerável e pudesse observar nele uma inquietação nos sentimentos de sua mente e no funcionamento de suas paixões em relação a uma criança que tinha em Boston. Sua esposa havia morrido, como aconteceu com o filho recém-nascido dela, o que seus homens me disseram, pois não a ouvia nunca antes de morta. Descobri pouco tempo antes de ele se tornar pirata, pela qual, em cada intervalo lúcido entre festas e bebidas, ele expressava grande ternura, a ponto de o ter visto sentar e chorar copiosamente ao mencionar isso. E então concluí que provavelmente a razão de ele levar apenas homens solteiros era para que não tivesse ninguém consigo sob a influência de atrativos tão poderosos como esposa e filhos, para que não se sentissem incomodados em seu serviço e tivessem a inclinação de abandoná-lo e voltar para casa pelo bem de suas famílias. Na mesma época, Low descobriu que o Solway Bay estava procurando por ele. Então navegou para as ilhas de Sotavento, mas encontrou um furacão no caminho que danificou alguns navios de sua frota. Depois da tempestade, Low foi até uma das pequenas ilhas na parte mais ocidental do Caribe para coletar suprimentos e trocar mercadorias com os nativos. Low então navegou para o leste e em 3 de agosto de 1722 chegou a St. Michael's, onde capturou 7 navios, incluindo um navio francês chamado Nostra Dame, o Mare de Dieu, o Dove, o Rose, um navio de guerra capitaneado pelo capitão Thompson, um navio inglês capitaneado pelo capitão Chandler e 3 outras embarcações. Precisando de água fresca e provisões, Low enviou uma mensagem ao governador de St. Michael's, dizendo que, se ele lhes desse os suprimentos necessários, Low libertaria as embarcações que havia capturado. O governador cedeu e forneceu provisões, após o que Low libertou 6 embarcações. Algumas semanas depois, em 20 de agosto, a frota de Low encontrou uma escuna chamada Wright, capitaneada pelo capitão Carter, e a capturou. A tripulação a bordo foi espancada, torturada, e alguns foram mortos. Quando um dos passageiros estava sendo espancado, Low foi acidentalmente atingido no queixo durante o ataque, o que causou um ferimento tão grave que exigiu pontos. Mas Low ficou bravo com o cirurgião que estava dando os pontos e lhe deu um soco. Depois que a tripulação bêbada se cansou de espancar os passageiros e saquear o navio, eles cortaram as velas e deixaram o navio à deriva.
Em outra ocasião, ao parar para manutenção 40 léguas, ou 120 milhas náuticas, ou cerca de 220 quilômetros, a leste do Suriname, Low e sua frota de 2 navios, o Rose Pink e o Fancy, capitaneados pelo jovem Charles Ferris, lançaram âncora para remover o crescimento de algas e cracas da parte externa e inferior dos barcos em um processo conhecido como carenagem. Não havia doca seca disponível para os piratas. Ainda relativamente inexperiente, Low ordenou que muitos homens fossem para o lado de fora do barco para trabalhar na preparação, e o Rose Pink inclinou-se demais. As vitalhas foram deixadas abertas e o navio encheu de água e afundou, levando 2 homens com ele. O Rose Pink carregava a maior parte das provisões. Low era capitão de uma escuna, a Squirrel, e sua tripulação foi forçada a racionar rigorosamente sua água fresca para meio litro, cerca de 275 mililitros, por homem por dia. Início de 1723. A nova frota de Low capturou muitos outros saveiros, incluindo um que Low manteve, chamando-o de Fortune. Durante um julgamento em 10 de julho de 1723, para vários membros da tripulação de Low, um marinheiro a bordo do Fortune, John Welland, lembrou como Low despojou seu barco, incluindo ouro no valor de 150 libras, depois o bateu e cortou sua orelha com um cutelo. Após isso, a frota de Low capturou um navio português chamado Nostra Senhora de Vitória, em 25 de janeiro de 1723. O capitão do Vitória permitiu que uma bolsa contendo aproximadamente 11 mil moedores de ouro, no valor na época em torno de 15 mil libras, caísse ao mar em vez de vê-la capturada. Um dos episódios de crueldade mais notórios de Low seguiu-se. Em sua fúria, ele cortou os lábios do capitão português com um cutelo, queimou-os e forçou a vítima a comê-los ainda quentes. Então assassinou a tripulação restante. Os próprios homens de Low o descreveram como um maníaco e um bruto. Uma história descreve Low queimando um cozinheiro francês vivo, dizendo que ele era um sujeito gorduroso que fritava bem. Outra conta como uma vez ele matou 53 prisioneiros espanhóis com seu facão. Alguns historiadores, incluindo David Cordingly, acreditam que isso foi deliberadamente para cultivar uma imagem feroz. O historiador Edward Leslie descreveu Low como um psicopata com a história repleta de mutilações, extirpações, decapitações e massacres. O poder de Edward Low começou a decair por causa de uma combinação de fatores. Sua estratégia de rastrear alvos nas mesmas rotas começou a ser percebida e forçou os capitães de navios comerciais a adotarem outros itinerários para evitar os riscos. Ele era um líder imprudente, que subestimava os oponentes e as condições de defesa dos navios que abordava, e seus ataques deixaram de ser infalíveis. Numa ocasião, ele saiu derrotado e com várias baixas em sua tripulação, após uma emboscada com um navio português carregado de prata, pois não considerou que os alvos estivessem preparados para revidar. Um fracasso desse tipo era um péssimo sinal para um pirata, pois revelava sua vulnerabilidade. As missões montadas para detê-lo também avançaram, e as marinhas britânica, francesa e espanhola se empenharam nisso. Em uma ocasião decisiva, o poderoso navio de guerra britânico HMS Rose quase arruinou o navio conduzido por Low, após destruir outras embarcações de sua pequena esquadra. O capitão pirata, no entanto, conseguiu escapar por pouco graças a uma súbita mudança de tempo que trouxe uma tempestade. Tendo inimigos em todo lugar, ele não podia contar com outros aliados piratas e ficou isolado depois do ataque. A má fase repercutiu na redução significativa dos saques, situação que normalmente provocava descontentamento entre os marujos. Enquanto isso, sua abordagem baseada na tortura e execução chegou ao limite, porque ele insistia em impor o terror até mesmo sobre seus comandados. Odiado até por seus homens, ele matou um de seus imediatos porque foi contrariado e isso gerou revolta. Fartos da liderança tirânica e dos consecutivos fracassos, a tripulação recorreu ao habitual direito de motim e seu comando foi destituído. Os amotinados resolveram condenar Low ao castigo da deriva em alto mar, abandonando o ex-capitão sem água nem comida em um pequeno e frágil bote. Não se sabe exatamente o que aconteceu depois disso,
pois há uma versão comum que indica que ele morreu naufragado ou de fome e sede. Porém, certos boatos afirmavam que ele acabou sendo resgatado, reconhecido e depois enforcado. Nenhum registro sobre sua vida persistiu além de 1724. Edward Lowe passou cerca de apenas 2 anos na posição de comandante, tempo curto, mas comum na carreira de um líder pirata. Seu nome, ao contrário, firmou-se de maneira duradoura na história da pirataria como um dos mais brutais e desafiadores bandidos do século XVIII.